Bem, nós estamos aqui hoje com mais um caso Histórias da Toca. E para nossa satisfação, estamos recebendo o nosso colega Afonso, um grande magistrado, hoje já na reserva, e que irá nos brindar com as suas experiências sobre o tempo de magistratura e quem sabe até após a magistratura. E diga, meu Afonso, como é que surgiu a ideia de ser magistrado? Primeiramente, é uma honra estar aqui nesse programa, entrevistado por você, e dar parabéns à Magis por essa iniciativa. Bom, eu comecei no estudo superior com ciências biológicas. Fiz 2 anos, depois de 2 anos falei, essa aqui não é a minha área. Aí voltei e fiz vestibular para o direito, isso em 1977. Aí formei-me em 81, advoguei algum período, fui procurador da Câmara de Contagem por 12 anos, de 85 a 97, quando eu fiz concurso para a magistratura de Minas Gerais. E aposentei-me em 2014. E depois comecei a advogar de novo e ainda fui procurador-geral de Contagem por 4 anos, depois de aposentado, sabe? Mas o direito me fascinou muito, porque é uma área que você tem muitas atuações e uma área que você pode praticar coisas boas para a sociedade. Sem dúvida. Né? E voltaria a fazer tudo de novo. Que bom. Ô, Afonso, me diga uma coisa. A primeira comarca sempre nos marca. A sua o marcou? A minha primeira comarca foi Rio Piracicaba, acumulando com Alvinópolis. Fiquei lá 7 anos e meio. Me marcou muito pela simplicidade do povo, respeitabilidade do povo. E ali é onde você começa a trilhar sua carreira e a gente aprende muito com a sociedade local. Sabe, é um povo humilde que, apesar da humildade, simplicidade deles, eles têm muito a nos ensinar. E são nessas comarcas de interior que a gente estuda a posse, né? Questão de água, divisa de terreno. É ali que é um grande passo para a magistratura. Afonso, a minha primeira comarca, como sempre eu disse, né, me marcou muito. E alguns dados me marcaram muito mais, que até hoje eu me recordo deles. Foi Guaranésia. E era muito interessante quando você saía, eu morava perto do fórum, então eu ia da minha casa ao fórum a pé. Às vezes até levando os meninos para a escola. E ao passar perto do clube da cidade, aqueles senhores já com idade avançada, mais ou menos na nossa época de hoje, né? Eles se colocavam de pé e tiravam o chapéu para saudar a pessoa do juiz. Outra coisa que eu vi e que me marcou muito, né, era o padre Grela, que era o pároco de Guaranésia. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas já com idade mais avançada se ajoelharem na praça e beijarem a mão do padre. Exatamente. Olha que tipo de gente que nós encontramos lá. Pessoas maravilhosas que me marcaram e que até hoje eu tenho alguns como amigos ainda. Eu morava em frente ao fórum, só atravessava a rua e estava no fórum. E à tardinha eu ficava no alpendre, eu e minha esposa, passava o juiz de paz com 84 anos de idade, se curvava. Como vai, doutor? Passou bem o dia? O senhor está bem? Aquele respeito que eles tinham com a gente. E o juiz de paz era uma grande figura, né? Me ajudou muito. Muitas vezes ele ia lá no fórum e falava, livrei o senhor de 2 processos. Tinha uma rusga por causa de uma divisa de terreno, eu fui lá e resolvi a situação. Eles resolvem muita coisa pra gente. Uma figura que tem que ser prestigiada. E eu tenho um caso interessante de um juiz de paz, de uma cidade, uma das quais eu passei, né? Eu percebi, ele era testemunha 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, achei aquilo interessante, falei, senhor, o senhor vive tanto assim a vida da cidade para ser testemunha de tudo que acontece lá? Ele virou para mim e falou assim, eu sou juiz de paz. Aí eu pedi desculpas a ele, evidentemente, que ele tinha que participar da vida. Mas, Afonso, me conta, ao longo dessa sua trajetória, né, o que mais te surpreendeu na sua vida de magistrado? O que mais me surpreendeu é o seguinte, toda a cidade que eu passei foi uma cidade simples, humildes.
E o que mais surpreendeu foi aquela respeitabilidade, como já falei, para o pessoal. E na minha primeira comarca, 7 anos, eu só tive 2 júris. Olha. O crime mais pesado que tinha lá era furto. Então, quando tinha um júri lá, o povo ficava, até pedia desculpa, gente. Doutor, essa cidade nossa não é violenta. Eu falei, eu sei, isso são circunstâncias que... E eram furtos ocorrem, assim muito né? grandes, né? Muito grandes. Mas isso aí me ensinou muito. E eleições também, naquelas apurações de eleição, julgando os processos eleitorais, a gente aprende muito. Agora, uma coisa me marcou com muita tristeza lá, e até hoje eu não esqueço. Uma família que mudou de uma cidade grande para lá, para viver numa cidade pacata e simples. A filha foi assassinada, filha menor, assassinada por um menor também. Ele apaixonou-se por ela, ela não queria namorar, queria estudar. Ele um dia pegou uma chave de fenda e a matou. Nossa Senhora, coisa horrível. E aquilo que me dói muito, que a família saiu de um ponto grande para morar numa cidade com mais tranquilidade de vida. Tá, mas vamos pegar esse caso triste e vamos transformá-lo, vamos olhá-lo sobre outro aspecto. E casos interessantes, não dentro de processo, mas de contato com a comunidade, essa vivência que o juiz tem, muito. É lógico, com alguma reserva, né? É isso, muito. Eu participava sempre do aniversário da cidade, o dia da independência, gostava muito de estar presente, porque eu acho que o juiz ele tem que participar da vida social de uma comunidade. Sem sombra de dúvida. O juiz tem que estar presente na comunidade para o povo saber que ali tem um poder estatal para dar segurança àquela sociedade. Então eu fazia questão de participar de todas essas festas sociais e aí com isso o povo se sente mais tranquilo, mais seguro, porque ali tem alguém que zela pela segurança e a aplicação da lei. Eu fiquei 25 anos à frente da comarca de Nova Lima. Nova Lima. Né? E apenas em um ano eu não participei da festa cívica. Né? Porque eu achei que não houve um tratamento adequado para a figura, não comigo, mas a figura do magistrado. Né? Em que eu recebi um convite da seguinte forma: Ilmo, senhor doutor juiz. Eu falei, gente, pera um pouquinho, as pessoas têm que saber. Tem que saber, né? Tem que saber. Até a liturgia do cargo, né? No saber. dia seguinte, alguém foi me procurar para saber por que não foi. Eu expliquei, aí pediram mil e uma desculpas, mas deixaram por conta de uma pessoa que não estava adequadamente preparada para encaminhar um documento. Muita gente pode pensar, não, mas isso é coisa à toa, o juiz está querendo muita coisa. Não, nós temos que fazer com que o cargo seja realmente respeitado. Né? Mas, Afonso, me diga uma coisa. Ao longo desse período, ou mesmo antes de ingressar na magistratura, teve alguma figura que tenha se exercido uma certa influência sobre você, que você a tem como um paradigma? Tem. O saudoso Dr. Fernando Humberto dos Santos. Eu fiz essa pergunta porque eu sabia a resposta. Que eu considero como um pai. Que infelizmente nos deixou agora tão recentemente. Infelizmente nos deixou. Né? Eu advogava pela Câmara e eu, seguindo a lição do desembargador Márcio Aristeu, que foi meu professor de processo civil, ele falava, lugar de advogado é no fórum. O advogado, ainda que não tenha audiência, tem que estar no fórum. Tem que ser conhecido pelos juízes, pelos servidores. E eu todo dia eu ia ao fórum. Um belo dia eu chego lá, o escrivão do Dr. Fernando falou, olha, o Dr. Fernando vai te nomear de agora em diante curador de réus ausentes e citados por edital. Porque ele me perguntou se eu conhecia um advogado que poderia exercer isso para ele. Eu falei, tem o doutor Afonso aqui que vem no fórum todo dia, então é fácil de conversar. Assim me nomeou. E eu sempre atuando nos processos, com muita dedicação. Outro dia eu chego lá, o escrivão falou, o doutor Fernando quer conversar com você. Eu falei, deve ser alguma coisa que eu fiz de errado e ele quer me corrigir. Aí cheguei lá, ele bateu na mesa assim, falou, passa para o lado de cá.
Eu falei, como assim? Seja juiz. Falou, doutor Fernando, já casado, já estou aqui na Câmara, eu acho que eu não tenho, 42 anos de idade já, acho que eu não tenho assim, disposição para estudar mais não. Passa para cá, seja juiz, suas peças são muito boas, você tem que ser uma pessoa para decidir. E você trabalha na Câmara, eu sou juiz eleitoral, eu posso te requisitar. E eu virei, na época existia, um assessor dele. Me ensinou a fazer despacho, me ensinou a sentenciar. E falou, e você vai estudar com o Luiz Carlos, nosso ex-presidente. E aí, todo dia eu ficava lá no gabinete dele, ele me ensinava a despachar, me ensinava a sentenciar, eu presenciando as audiências. E à noite, eu e o Luiz Carlos estudando, e passamos os dois no concurso. Que excelente. E no dia da minha prova oral, a primeira pessoa que eu vejo no tribunal era o doutor Fernando. Falou, só vou sair daqui a hora que você me falar como é que foi a prova. Então foi ele o meu condutor para a magistratura. Considero ele um pai. Isso, o Fernando é meu colega de concurso e exerceu assim no pequeno contato que nós tivemos durante aqueles momentos do concurso e pós-concurso, uma influência também muito grande. Eu tenho um grande apreço pelo Fernando. Esteja você onde estiver, Fernando, receba o nosso abraço e o nosso carinho. Nosso abraço, nosso carinho é minha gratidão eterna. Isso. Afonso, eu tenho conhecimento e li agora, esses dias, sobre algo que vocês fizeram, você, o juiz Wagner, fizeram lá em Contagem para uma determinada pessoa. Eu acho que esse caso merece ser contado para todos os nossos colegas. É o caso do Samuel. Isso. Chegando lá no estacionamento do fórum, eu e o Wagner, o Samuel é faxineiro do fórum, e ele reunido com os outros colegas dele de faxina, e ele falando sobre a posse, a teoria do Savigny e do Yerke. Uma coisa difícil, né, para quem está começando a estudar. E ele falando aquilo, e aquilo atinou uma curiosidade minha e do Dr. Wagner. Ficamos ali escutando, e dando uma lição para os colegas dele de posse. Era um professor. Era um professor. Aí a hora que ele dispersou a turma lá, nós chamamos, Samuel, o que você está falando sobre a posse aí? Você está estudando algum livro sobre isso? Não, eu faço faculdade de Direito, mas vou parar, porque eu sou faxineiro, o que eu ganho aqui não dá para pagar a faculdade. Eu já estou devendo, vou ter que parar. Aí, paramos ali, na hora do café, eu mais o Wagner conversar, eu falei, esse moço não pode parar. Acho que a gente tem que dar um jeito. Aí resolvemos custear a faculdade dele. E outros colegas também ajudaram, todo fim do mês a gente recolhia, quem podia ajudar, quem não podia, mas de fato que a gente segurou. E fomos até a formatura dele, sabe? Hoje ele já trabalhou na Procuradoria de Contagem e está fazendo um estágio de pós-graduação hoje na Advocacia Geral do Estado. Está muito bem na vida, está feliz. E uma coisa que vale registrar, ele é muito grato. Todo dia ele passa mensagem para mim. Como é que o senhor está? O senhor é um pai para mim e eu quero ver se o senhor está bem. E um dia vamos tomar um café. Isso aí é uma coisa que Deus colocou isso na nossa vida para ajudar alguém. Que maravilha. Essa bela história do nosso amigo Afonso e do Dr. Wagner, lá de Contagem. E com essa história maravilhosa que mostra o outro lado da magistratura, o lado humano, nós encerramos mais esse encontro aqui, Histórias da Toga. E eu aproveito para convidar todos, magistrados, magistradas, pensionistas também, por que não, né, Afonso? Que venham se inscrever, venham participar conosco, venham contar as suas histórias, que são histórias que irão servir para todos nós. Nós vamos admirar, com certeza, as histórias que serão apresentadas, como já estamos admirando aquelas outras que já o foram. Né? Verdade. Vamos aguardar e dentro em breve teremos mais quadros do Histórias da Toga. Muito obrigado, Afonso. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço.